O restaurante estava imerso em uma atmosfera de luxo e sofisticação, com um teto alto, lustres cintilantes e mesas elegantemente dispostas. A refeição ali era uma experiência mais do que um simples almoço. Era um espetáculo de poder e status. Ricardo Vieira, um dos homens mais poderosos e ricos da cidade, sabia que qualquer lugar em que colocasse os pés se transformaria em um reflexo de sua grandeza. Ao seu lado, sentado em uma cadeira de rodas, estava seu filho Lucas, que há 5 anos vivia aprisionado àquela cadeira, vítima de um acidente que havia tirado de sua vida os movimentos das pernas e uma grande parte de sua liberdade. Ricardo sempre havia sido um homem acostumado a conseguir tudo o que queria, sempre no controle de sua vida e dos negócios. Mas, ao olhar para Lucas, sentia uma impotência que o deixava irritado e frustrado. O filho, que antes era um jovem ativo e ambicioso, agora se via preso a um corpo que não respondia mais às suas ordens. Era uma perda insuportável, não apenas para Lucas, mas para Ricardo, que tinha dificuldade em lidar com as limitações que a condição do filho impunha. Eles estavam no restaurante mais exclusivo da cidade, um lugar onde as pessoas falavam em sussurros e os pratos eram servidos com precisão quase militar. A comida era excelente, o vinho, um dos melhores da região, mas nada disso parecia aliviar a tensão que pairava sobre a mesa. Ricardo olhava impaciente para o relógio, o senho franzido. O garçom estava demorando e aquilo o incomodava profundamente. 5 estrelas, mas com serviço de 2 estrelas, resmungou ele, batendo os dedos com impaciência na toalha branca da mesa. Lucas, por sua vez, permanecia em silêncio, seu olhar distante, como se fosse incapaz de se conectar com o ambiente ao seu redor. Seus olhos estavam fixos no copo de suco à sua frente, a cor vibrante da bebida contrastando com o tom opaco de sua alma. Ele não queria mais saber de coisas como almoços de luxo ou de gestos de grandeza. Sua vida havia mudado e o brilho do passado agora parecia distante, quase irreconhecível. Pai, não se irrite. Eles vão trazer logo, disse Lucas, tentando suavizar o clima, mas sua voz, suave e cheia de cansaço, não parecia ser suficiente para tirar o pai de seu estado de inquietação. Ricardo olhou para ele com uma expressão de desgosto misturado com dor. Você não entende, Lucas. Não é só a comida, é a falta de controle. Não posso aceitar que as coisas não aconteçam como eu espero. Eu sou Ricardo Vieira. Nada pode demorar. Nada pode falhar. Lucas sentiu o peso daquelas palavras e mais uma vez se viu pequeno diante de seu pai. Não era que ele não entendesse, mas a luta diária com a sua própria condição tornava difícil se importar com algo como a demora de um garçom. Ele só queria sentir-se útil novamente, fazer algo que fosse além de depender de outros para viver. A conversa foi interrompida por um movimento estranho à sua esquerda. Lucas olhou na direção de um som suave de passos rápidos. Uma menina estava entrando no salão, com uma presença que parecia contrastar profundamente com o luxo e a ostentação ao seu redor. Ela tinha cerca de 9 anos, cabelos trançados que caíam suavemente sobre os ombros e vestia roupas simples que pareciam ser feitas à mão. Seus sapatos de couro estavam um pouco gastos, mas sua postura era altiva, como se ela não se importasse com a opulência do lugar ou com os olhares desconcertados das pessoas ao seu redor. Ela caminhava entre as mesas com passos firmes e decididos, sem demonstrar qualquer hesitação, como se estivesse completamente à vontade naquele ambiente que, para muitos, parecia intimidante. As pessoas começaram a sussurrar, algumas observando-a com um misto de curiosidade e desconforto, enquanto outras já pensavam em chamar a segurança. Sofia ignorou as reações alheias e continuou seu caminho até chegar à mesa de Ricardo e Lucas. Quando parou diante deles, ficou em silêncio por um momento, observando ambos com uma expressão serena, como se os conhecesse há muito tempo.
Dê-me algo para comer e eu curarei seu filho, disse a menina, com uma calma surpreendente. A declaração caiu no ambiente como uma bomba. O restaurante, que antes estava cheio de conversas e risos discretos, mergulhou em um silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para ela. O que era uma frase comum para qualquer outra pessoa parecia agora um desafio direto, uma afirmação audaciosa. Ricardo, atônito e incrédulo, riu nervosamente. Ele pensou que era uma brincadeira de mau gosto, uma tentativa de algum tipo de embuste. O que você está dizendo, menina? Curar meu filho? Você acha que eu sou estúpido? Uma criança como você, sem mais nem menos, vai curar a paralisia do meu filho? O que mais você quer? Dinheiro? Fama? O quê? Lucas, porém, sentiu algo diferente. Ele não sabia explicar, mas algo naquelas palavras parecia tocar algo dentro dele. Não era racional, não era algo que pudesse se entender com a mente, mas seus olhos, normalmente apagados pela dor e pela frustração, brilharam com uma centelha de esperança. Uma chama tênue, mas ali, a princípio quase imperceptível. Sofia olhou para ele com um sorriso suave, um sorriso que não era infantil, mas de alguém que conhecia algo que os outros não podiam compreender. Você não precisa acreditar agora. O tempo vai mostrar, ela disse, a voz como um sussurro de vento. Ricardo se levantou com raiva, sua paciência esgotada. Tire essa criança daqui, não tenho tempo para charlatanismos. Antes que o garçom pudesse chegar para interceder, Sofia fez um gesto calmo, como se desconsiderasse qualquer tipo de ação hostil. Deixe-me tocar nas pernas dele. Isso é tudo o que peço. A insistência da menina, sua calma, parecia hipnotizar Lucas, e ele, sem saber exatamente o que estava fazendo, assentiu levemente. Ricardo não compreendeu o gesto do filho, mas antes que pudesse impedir, Sofia se abaixou, tocando gentilmente as pernas de Lucas. Nada extraordinário aconteceu, e Ricardo riu com desdém. Viu? Nada aconteceu. Agora saia daqui antes que eu faça algo que realmente valha a pena. Sofia não se abalou. Sem pressa levantou-se e, com um último olhar para Lucas, disse: os efeitos virão com o tempo. Não se preocupe. Ela virou-se e saiu, deixando atrás de si um silêncio desconcertante. O ambiente, que antes estava repleto de murmúrios, agora parecia estar em uma suspensão temporal. Lucas sentiu algo, mas não sabia exatamente o que era. Era uma sensação estranha nas suas pernas, como se um pequeno formigamento estivesse começando a acontecer. Mas ele não podia acreditar. Era impossível. Ricardo, no entanto, estava furioso. Isso foi uma palhaçada, Lucas. Uma perda de tempo. Vamos embora. Não tenho mais paciência para isso. Mas Lucas permaneceu ali, os olhos ainda fixos no ponto onde Sofia havia desaparecido. Algo dentro dele, uma sensação de mudança, estava apenas começando. Após a partida de Sofia, o restaurante, que antes estava cheio de murmúrios e risos abafados, tornou-se um ambiente sombrio e tenso. As pessoas voltaram lentamente às suas conversas, mas algo havia mudado no ar. Uma sensação de inquietação pairava entre os clientes e funcionários. No entanto, para Ricardo, o momento de agitação foi apenas um pequeno ponto de desconforto em um dia que, até então, se desenrolava como ele havia planejado, meticulosamente, sem interrupções, sem surpresas. Mas agora, com a menina desaparecida e as palavras dela ainda ecoando em sua mente, ele não conseguia afastar o que acabara de acontecer. Ele tentou afastar a ideia de que algo significativo havia ocorrido. Uma criança que se aproximou da sua mesa e fez uma promessa absurda de cura. Mas não podia negar o que estava vendo em Lucas. O olhar distante do filho, o mesmo olhar que Ricardo conhecia bem, estava agora tingido com uma faísca de algo que não conseguia identificar.
E o que mais o inquietava era o comportamento de Lucas, como se ele estivesse esperando por algo, como se algo tivesse mudado no fundo de sua alma. Lucas não falou mais nada por um longo tempo, seus olhos fixos no lugar onde Sofia estava antes. Ele sentia uma mistura de emoção e confusão, um calor crescente nas pernas que antes estavam tão frias e inertes. Era uma sensação diferente, um formigamento suave, mas persistente, que se espalhava por seus músculos com uma intensidade que ele não experimentava há anos. Não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia que, de algum modo, aquilo estava relacionado àquela menina. Algo em Sofia parecia mágico, inexplicável, como se ela tivesse tocado uma parte dele que ele nem sabia que existia. Com as mãos tremendo, Lucas tocou os joelhos. A sensação era estranha, mas familiar, como se ele estivesse redescobrindo algo que há muito havia perdido. Papá, ele disse com voz hesitante, como se tivesse medo de expressar o que estava começando a sentir. Minhas pernas estão quentes. Eu sinto algo. Ricardo olhou para ele, os olhos ainda fixos no ponto onde a menina havia parado. Mas quando a voz de Lucas atingiu seus ouvidos, ele se virou rapidamente, como se estivesse sendo puxado por um fio invisível. O que ele viu nos olhos do filho o fez parar por um segundo. Ali, naquele momento, Ricardo viu algo que ele não via há muito tempo. Uma centelha de esperança, uma faísca de vida, um vislumbre do menino que ele conhecera antes do acidente. Mas a incredulidade tomou conta de seu ser. Ele não podia acreditar. As palavras de Lucas pareciam irreais, uma ilusão, um capricho da mente que estava finalmente cedendo à fadiga. Como poderia ser possível? Ele tinha visto médicos, especialistas, terapeutas. Nada funcionara. O corpo de Lucas estava paralisado. A doença era irreversível. E a ideia de uma cura milagrosa parecia tão absurda quanto as promessas vazias de um charlatão. Não seja tolo, Lucas. Ricardo disse, tentando ocultar a preocupação em sua voz. Você está apenas cansado. O calor deve ser por causa da tensão. Não há nada de errado com você. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, algo dentro de Ricardo se contorcia. Algo que ele não conseguia entender. Ele havia sido tão firme em sua crença de que nada, absolutamente nada, poderia mudar a realidade de Lucas. Ele sempre acreditou que o dinheiro e o poder eram as únicas forças que podiam moldar o mundo. Mas agora, uma criança simples havia questionado essa visão de forma tão direta. Ela havia prometido algo impossível, algo que Ricardo não podia ignorar. Lucas, com os olhos fixos nas próprias pernas, sentiu uma sensação de formigamento começar a subir até os quadris. Ele tocou as pernas novamente, e dessa vez o calor aumentou. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dele dizia que era real. Ele sentia as articulações se mexendo, seus músculos quase como se quisessem reagir, como se estivessem se despertando após um longo e doloroso sono, mas ainda havia um grande medo. E se fosse apenas uma ilusão? E se, ao tentar se levantar, ele caísse no chão em um fracasso mais doloroso do que a própria paralisia? Mas, antes que ele pudesse falar mais, Ricardo, incapaz de lidar com a situação, levantou-se abruptamente da mesa. Seu rosto estava tenso, seu corpo rígido. Ele não sabia o que fazer. Tudo o que ele conhecia sobre o mundo, sobre a medicina, sobre o controle, estava sendo desafiado pela cena que se desenrolava diante dele. Eu preciso entender o que está acontecendo. Isso não faz sentido. Eu preciso saber quem ela é, o que ela fez com você. Ricardo murmurou para si mesmo, e antes mesmo de Lucas ter tempo de reagir, ele já estava se afastando da mesa, correndo em direção à porta do restaurante. O calor de Lucas, a leve sensação de movimento, os passos de seu pai, tudo isso parecia irreal.
A confusão e o medo começaram a se misturar em sua mente, mas algo dentro dele, talvez um vestígio da esperança que a menina havia deixado, o impelia a não desistir. Não, ele não poderia deixar isso escapar. Não poderia deixar que a dor e o medo tomassem conta dele novamente. Ricardo, agora fora do restaurante, respirava pesadamente, tentando acalmar a mente que estava em frangalhos. Ele olhou para os carros passando por ele, as pessoas caminhando pelas calçadas, todas em sua própria bolha de realidade. Ele queria se encontrar com Sofia, perguntar-lhe o que ela tinha feito, entender como ela poderia ter curado algo que parecia impossível. Ele procurou por toda a cidade, indo de um lado para o outro, perguntando a qualquer pessoa que passasse se tinham visto uma menina com cabelos trançados e roupas simples. Sua busca era frenética, quase desesperada. Cada esquina, cada rua, cada praça que ele cruzava parecia mais distante da resposta que ele procurava. O mundo parecia girar em torno dele, mas ele estava paralisado. Ele estava preso em sua própria dúvida, uma dúvida tão grande quanto a dor de ver o filho em sofrimento. Enquanto corria pelas ruas, o som dos carros acelerando ao seu redor parecia desaparecer. Ricardo estava em um estado de negação, incapaz de aceitar o que estava acontecendo. Ele estava apavorado, perdido, sem saber como reagir. A busca por Sofia se transformou em uma obsessão. Ele não se importava com o cansaço, com a dor nas pernas, com o calor do sol no seu rosto. Nada mais importava, exceto encontrar a criança que parecia ter feito o impossível. Foi quando, em um momento de distração, ele quase foi atropelado por um carro que vinha em alta velocidade. O motorista buzinou, desviando-se rapidamente. Ricardo parou no meio da rua, ofegante, mas nem isso foi capaz de deter sua busca. Ele precisava de respostas, ele precisava entender o que estava acontecendo. E no fundo de seu coração, ele sabia que o milagre estava em suas mãos, mas ele não sabia como agarrá-lo. Enquanto a cidade continuava sua rotina ao seu redor, Ricardo permaneceu ali, parado e sozinho em sua obsessão, seu medo e sua esperança entrelaçados como uma teia que ele não podia mais desvendar. A obsessão de Ricardo por encontrar Sofia se transformou em um verdadeiro tormento nos dias que se seguiram. A cidade que antes era seu império, onde ele detinha o controle absoluto, agora parecia ser um labirinto de frustração e incerteza. Ele não conseguia se concentrar no trabalho, em seus negócios ou em qualquer outra coisa. A imagem da menina com os cabelos trançados e a promessa de cura ainda estava gravada em sua mente. Uma promessa que, embora parecesse impossível, havia despertado algo em seu interior que ele não conseguia ignorar. Ela tinha falado com tanta convicção, com tanta serenidade, que ele não podia mais simplesmente desconsiderar o que tinha acontecido. Ricardo contratou investigadores privados, pediu para vasculhar em cada canto da cidade. O tempo passou, e cada dia que se passava sem um resultado o deixava mais desesperado. Cada ligação que ele recebia, cada mensagem que chegava, era uma falsa esperança. Nenhuma pista sobre Sofia, nenhuma informação que pudesse levá-lo a ela. Ele se via cada vez mais impotente, e aos poucos a obsessão por encontrá-la consumia sua energia e sua sanidade. As paredes de sua vida, que antes pareciam intransponíveis, agora começavam a ceder, e ele sentia um pavor crescente, como se tivesse sido pego em um redemoinho que não sabia como controlar. Enquanto isso, Lucas, embora ainda tocado pela sensação que experimentara nas pernas, começava a perder a esperança. O formigamento que sentira no dia em que Sofia havia tocado suas pernas desaparecera, como uma chama que se apaga antes de se transformar em algo mais forte. A dúvida tomou conta dele. O que ele sentira poderia ter sido apenas um sonho, um reflexo de seus próprios desejos e angústias. Talvez fosse tudo um engano, uma falsa esperança que, no final, só o deixaria mais frustrado.
O silêncio da paralisia voltou a tomar conta dele, e o peso da realidade se reabriu com força. Ele não queria mais esperar. A dor de esperar por algo que talvez nunca acontecesse começou a corroer sua alma. Ricardo não sabia o que mais poderia fazer. Ele estava perdido, correndo contra o tempo e contra seus próprios erros. Quando a ligação chegou, ele sentiu uma leve sensação de alívio, como se a busca finalmente estivesse prestes a ter um fim. Ele atendeu o telefone com o coração batendo acelerado. A voz do investigador na outra linha era curta e objetiva. Encontramos a menina. Ela está em um albergue na periferia da cidade. Sem hesitar, Ricardo desligou o telefone, pegou seu carro e partiu imediatamente. A adrenalina tomava conta dele, mas também havia uma sensação de apreensão, como se algo muito importante estivesse prestes a ser revelado, algo que ele não estava preparado para lidar. A cidade que ele conhecia tão bem parecia agora distante, quase irreconhecível, à medida que ele cruzava ruas e avenidas que não fazia questão de visitar. Seu destino era incerto, mas sua determinação era mais forte do que nunca. O albergue estava localizado em um bairro afastado, onde os prédios antigos e mal conservados davam à região uma sensação de desolação. O lugar estava imerso em um silêncio estranho, e a entrada do albergue, uma pequena porta de madeira desgastada, parecia um ponto de contraste gritante em relação ao luxo ao qual Ricardo estava acostumado. Ele hesitou por um momento, mas a necessidade de respostas foi mais forte. Ele subiu as escadas estreitas e se aproximou de uma porta simples. Uma placa na porta dizia Sala 12, e ao entrar, Ricardo se deparou com uma cena que o fez parar abruptamente. Sofia estava ali, deitada em uma cama improvisada, com um cobertor simples e uma expressão tranquila no rosto. Ela dormia profundamente, alheia ao mundo ao seu redor, como se estivesse em paz. Ao lado da cama, uma mulher estava sentada em uma cadeira de madeira. Ela não estava dormindo, mas também não parecia esperançosa. Seu rosto estava marcado pelo tempo, mas havia algo nela que parecia familiar para Ricardo. Ele se aproximou, sem saber exatamente o que esperar. E então, ao olhar para a mulher, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou para ele com um olhar profundo, cheio de dor e sofrimento, mas também com uma força silenciosa. O reconhecimento foi instantâneo. Maria. Ela estava ali, a mulher que ele havia demitido anos atrás, sem nem sequer dar explicações, sem olhar para ela ou para a situação difícil em que ela se encontrava. Maria, uma das muitas pessoas que haviam desaparecido da sua vida, se tornando apenas mais um ponto no quadro de decisões e ações impessoais que ele tomava sem pensar nas consequências. Ele se lembrava vagamente dela, uma funcionária dedicada, mas que ele mandara embora sem sequer escutar sua versão, sem ao menos lhe oferecer a dignidade de uma despedida justa. Ela estava grávida na época e ele nem sequer se preocupou com isso. Agora, ela estava diante dele novamente e o peso da sua própria negligência bateu com toda a força. Maria, Ricardo disse, com uma voz embargada. Ele estava paralisado, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele havia destruído a vida daquela mulher e agora, de alguma forma, estava diante dela em busca de respostas que ele não sabia se merecia. Maria levantou os olhos para ele e, com um olhar de tristeza e resignação, disse: "Ela é minha filha, Ricardo." Essas palavras caíram como uma bomba sobre Ricardo. Ele não sabia como reagir. O impacto foi tão grande que ele precisou se apoiar na parede para não cair. Ele sentiu o mundo desabar sobre seus ombros, uma avalanche de culpa e arrependimento. Ele havia feito Maria passar por tantos anos de dificuldades, obrigando-a a lutar sozinha para criar Sofia.
Ele havia ignorado o que realmente acontecia na vida de sua antiga funcionária e agora estava diante dela, sentindo todo o peso de suas ações. Você me demitiu quando eu estava grávida, Maria continuou, a voz firme, mas carregada de dor. Eu lutei para criar Sofia, vendi tudo o que eu tinha. Vivi nas ruas, mas sempre Sofia me mostrou que tinha um dom, algo que eu não consigo explicar. Ela tem a capacidade de curar, de dar esperança. Ela tocou tantas vidas, Ricardo, assim como a sua. Ricardo ficou em silêncio, sem palavras. Como poderia ele ter ignorado tudo isso? Como pôde ser tão cego, tão insensível a ponto de destruir vidas e agora se ver diante de uma revelação tão profunda? Maria explicou que, após a demissão, ela e Sofia passaram por dificuldades imensas, mas Sofia sempre demonstrou uma bondade e um dom incomuns. Ela tocava pessoas, levava-as a um estado de cura, de renovação. Era como se sua presença fosse capaz de aliviar as dores mais profundas das pessoas, mas sempre de forma silenciosa, sem procurar reconhecimento ou recompensa. Quando Sofia foi até o restaurante, ela sabia que havia algo ali que precisava ser resolvido. Ela sabia que deveria oferecer a Ricardo a chance de mudar. Ricardo, tomado pelo arrependimento, caiu de joelhos diante de Maria. Eu não sabia. Eu não tinha ideia de tudo o que vocês passaram. Eu errei. Eu fiz vocês sofrerem. Por favor, me diga o que eu posso fazer. Como posso corrigir isso? Maria olhou para ele com um semblante grave, mas não rancoroso. Sofia não guarda rancor, Ricardo. Ela veio até você por um motivo. Você teve a chance de ver o que realmente importa. Agora é sua vez de agir. Não é tarde, mas você precisa mudar. Você precisa olhar para a vida de uma maneira diferente. Se você realmente quiser mudar, deve começar com seu próprio coração. Ricardo, com os olhos marejados, finalmente compreendeu. A cura de Lucas, o milagre que parecia tão distante, estava ao alcance de suas mãos. Mas não seria apenas uma questão de fazer algo por seu filho. Ele precisava mudar sua forma de ver o mundo, de agir com os outros. Ele precisava olhar além de seu próprio egoísmo e descobrir o verdadeiro significado da redenção. Ele não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, ele sentiu que havia uma chance real de mudança. Ele olhou para Sofia, adormecida, e se comprometeu de coração aberto a ser uma pessoa diferente. Ricardo se sentia diferente. Era uma mudança sutil, mas profunda, que tomava conta de seu ser. Ele sabia que não podia apagar o passado, que as escolhas que fizera, os erros que cometera, haviam deixado cicatrizes. Mas agora, ao contrário de antes, ele sentia uma urgência silenciosa em corrigir suas falhas, não apenas como um empresário ou pai, mas como um ser humano. O encontro com Maria e Sofia, a revelação do dom de cura da menina e o vislumbre de uma nova vida para seu filho, Lucas, tinham lhe dado uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Ele se encontrava frequentemente em silêncio, com os pensamentos à deriva, sentado em seu escritório ou nos cantos vazios da casa. Lucas, por sua vez, começava a se sentir mais forte, mas ainda inseguro. As sensações de formigamento que ele sentira nas pernas pareciam ser um sonho distante, uma promessa que, por mais real que fosse, ainda parecia frágil e impossível. Ele observava o pai com um olhar questionador, tentando entender o que estava acontecendo com ele e com o próprio corpo. Havia uma sombra de dúvida, um receio profundo de que a recuperação fosse apenas uma ilusão passageira. Durante o primeiro mês após o encontro com Maria e Sofia, Ricardo se viu consumido pela reflexão. Ele não conseguia mais enxergar o mundo da mesma maneira. Antes, tudo o que ele via eram as linhas de controle, o poder sobre os outros, a capacidade de manipular situações a seu favor.
Mas agora, após o impacto da história de Maria e com os primeiros sinais de mudança em Lucas, Ricardo começou a perceber o vazio que seu poder e dinheiro haviam deixado em sua vida. A cada manhã, ele acordava com um senso de urgência, não para se impor sobre o mundo, mas para corrigir o que havia quebrado. No fundo de sua alma, ele sentia que a verdadeira força não estava mais no controle absoluto, mas na compaixão e na capacidade de curar os outros. Ele começou a revisar a forma como administrava sua empresa. A primeira grande mudança foi revisar as condições de trabalho de seus funcionários. Ele se sentou com cada um deles, ouviu suas histórias e os problemas que enfrentavam, buscando soluções que beneficiassem a todos. Ele percebeu que nunca se importou de verdade com aqueles que trabalhavam para ele. Sua visão sempre foi limitada ao lucro, ao crescimento imenso e à busca pelo poder. Agora, ele estava tentando compreender o valor da dignidade humana, da parceria verdadeira. Ele procurou, então, fazer a reparação com aqueles que havia prejudicado ao longo dos anos, incluindo Maria e Sofia. Quando a encontrou, Maria olhou para ele com um olhar cauteloso, mas não desconfiado. Ela sabia que o homem diante dela estava em um processo de transformação e não podia ignorar os esforços sinceros de Ricardo. Ele não apenas se desculpou, mas também fez questão de apoiá-la e a filha com recursos para que pudessem ter uma vida mais estável. Maria aceitou o gesto com uma gratidão silenciosa, embora ainda com o semblante marcado pelas dificuldades que havia enfrentado. Além disso, Ricardo se comprometeu a ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele iniciou várias obras de caridade, contribuiu para a construção de abrigos para famílias em situação de rua e começou a se envolver ativamente em projetos sociais. O homem que antes usava seu poder e riqueza para controlar e dominar, agora usava essas mesmas ferramentas para ajudar a mudar a vida das pessoas. Ele começou a perceber que sua verdadeira liberdade estava na capacidade de se libertar da necessidade de controle e da busca incessante pelo status. Mas o maior impacto da transformação de Ricardo foi em Lucas. O garoto, que por tanto tempo havia se acostumado com a inatividade e com a dor de ver sua vida limitada àquela cadeira de rodas, começou a dar sinais de mudança. Era um progresso lento, quase imperceptível à primeira vista, mas os dias foram passando e Lucas começou a sentir a força que há tanto tempo ele acreditava perdida. Ele fez visitas regulares a hospitais e centros de reabilitação, onde os médicos, surpresos, começaram a notar pequenas melhorias. Ele sentia uma leveza nos músculos, um formigamento nas pernas que não desaparecia como antes. Algo estava acontecendo com seu corpo. Era difícil de acreditar, mas Lucas estava começando a sentir novamente. Ele estava em sua casa, sentado em seu quarto, quando uma sensação inexplicável o tomou. Foi como uma onda de energia que percorreu suas pernas, um calor suave, mas firme, como se seus músculos estivessem despertando de um longo sono. Ele olhou para suas pernas, sentindo um misto de medo e esperança. Levantou-se lentamente, apoiando-se na cadeira de rodas, com os olhos fixos no chão. O primeiro passo foi hesitante, os músculos tremendo, mas o segundo veio com mais confiança. E o terceiro foi diferente. Lucas estava de pé. Não era perfeito nem estável como antes, mas ele estava de pé. A emoção tomou conta de seu coração. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele não se importava. Ele havia dado os primeiros passos, e no fundo de seu ser, ele sabia que o impossível estava se tornando possível. A cura não havia sido instantânea, como ele imaginara em seus sonhos, mas era real. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em 5 anos, ele acreditava que sua vida poderia voltar a ser plena. Foi quando, semanas depois, Sofia voltou a visitá-los.
Ricardo e Lucas a aguardavam com uma ansiedade que não podiam disfarçar. Quando a menina entrou na casa, seu sorriso tranquilo iluminou o ambiente. Ela não disse nada, apenas observou Lucas de longe. Ela sabia o que havia acontecido. Seus olhos estavam cheios de uma sabedoria que desafiava a compreensão, como se ela estivesse conectada com algo muito maior do que o simples ato de curar. Lucas, com os passos ainda incertos, mas agora mais firmes, caminhou até ela. O momento parecia um sonho. Ele parou diante dela, respirando fundo, e com um sorriso sincero, disse: Eu consegui. Eu consigo caminhar. Sofia sorriu suavemente. Um sorriso de alguém que sabia exatamente o que aquele momento significava. Ela não disse nada, mas seus olhos transmitiram tudo. Ela havia cumprido sua parte. Agora era a vez de Lucas, era a vez de Ricardo também. Eles haviam dado o primeiro passo em direção a uma vida nova, e embora houvesse muito mais a ser feito, o milagre que começara no toque de uma menina simples estava agora florescendo na vida de ambos. Ricardo olhou para Sofia, com os olhos cheios de gratidão e humildade. Ele sabia que nada seria mais importante do que aquilo. Ele não apenas tinha recuperado seu filho, mas também havia redescoberto o verdadeiro significado de ser humano. Compaixão, humildade e a capacidade de transformar vidas, começando pela sua própria. A cura de Lucas não era apenas física. Ela era uma cura para todos os envolvidos, uma cura interior que os libertava do peso do passado e os guiava para um futuro em que o verdadeiro poder estava na bondade, na generosidade e no amor. A transformação de Ricardo era algo visível, mas também interna, mais profunda do que qualquer mudança exterior. O homem que antes se via como uma figura de poder, controle e riqueza, agora parecia mais leve, mais humano. O peso do passado, embora nunca pudesse ser apagado, começava a se dissolver lentamente, como a névoa que se desfaz ao amanhecer. Sua mente, antes ocupada apenas em números e negócios, agora se voltava para algo mais importante: o bem-estar dos outros. Ele entendia que o verdadeiro valor da vida não estava em possuir coisas, mas em fazer a diferença na vida das pessoas. Sofia, a menina simples que ele havia encontrado por acaso, agora fazia parte de sua vida de uma forma mais ativa. O que antes parecia um encontro quase surreal, um encontro entre dois mundos tão diferentes, agora era uma conexão verdadeira. Ela não era mais uma estranha, mas alguém essencial para a nova visão de Ricardo sobre o mundo. Ela, com sua sabedoria silenciosa, guiava suas ações e, sem palavras, mostrava-lhe o caminho da redenção. Sofia sempre soubera que o poder de cura não vinha de gestos grandiosos ou riquezas, mas de algo mais profundo. O poder de restaurar corações, de reacender a chama da esperança onde antes havia desespero. Ricardo, tocado por essa visão, sabia que precisava continuar seu processo de mudança. O gesto mais significativo que ele poderia fazer, talvez, fosse garantir que Maria e Sofia tivessem a oportunidade de começar uma nova vida, longe da dor e do sofrimento que haviam vivido. Não bastava doar dinheiro ou fazer gestos superficiais de caridade. Ele queria dar-lhes algo mais importante, algo que não fosse efêmero, mas um espaço seguro e digno, onde elas pudessem prosperar, viver com paz e dignidade. Algo que, de certo modo, fosse um reflexo do que ele próprio estava buscando. Um novo começo. Foi então que Ricardo tomou uma decisão. Ele comprou uma casa, não uma mansão, mas uma casa simples, acolhedora, cheia de luz e de espaços para novas oportunidades. Ele queria que a casa fosse construída especialmente para Maria e Sofia, com tudo o que elas precisavam para começar de novo. Cada detalhe foi pensado com carinho e respeito, desde o jardim até os quartos.
Ele queria que aquele fosse um lugar onde elas finalmente pudessem deixar para trás o peso da sobrevivência e começar a viver em plena liberdade. No dia em que a casa foi finalmente terminada, Ricardo convidou Maria e Sofia para visitá-la. Quando chegaram, a emoção era palpável. Maria, com os olhos marejados, olhou ao redor, incapaz de acreditar no que estava vendo. A casa não era apenas um espaço físico, era a promessa de um novo futuro, um futuro onde ela e sua filha não precisavam mais se preocupar com a próxima refeição ou com a insegurança das ruas. Era o presente de um recomeço, um presente que lhes oferecia algo que elas nunca haviam tido: estabilidade e esperança. Ricardo entregou a chave da casa a Maria com um gesto simbólico. Ele olhou para ela com um olhar sincero, e suas palavras, embora simples, carregavam um peso imenso. Isso não é caridade, é um recomeço, algo que vocês merecem. Maria ficou em silêncio por um momento, a chave em suas mãos, e então, com um sorriso suave e olhos cheios de gratidão, ela o abraçou. Não eram necessárias palavras para expressar o que ela sentia naquele momento. A dor do passado ainda estava lá, mas agora ela tinha algo novo para olhar. Ela tinha uma casa, mas mais do que isso, ela tinha a chance de reescrever sua história e a história de Sofia. Ricardo olhou para as duas mulheres e pela primeira vez sentiu que tinha feito algo que valia a pena. Ele havia dado muito mais do que uma casa. Ele havia dado a elas a chance de sonhar novamente, de construir uma vida própria, sem as correntes do passado. A transformação de Ricardo não se limitou apenas ao que ele fez por Maria e Sofia. Ele, junto com sua própria família, começou a viver de maneira diferente, não mais em busca de mais e mais riquezas, mas em busca de significado. Eles começaram a se distanciar da vida de excessos que haviam levado até então. Os luxos materiais deram lugar a uma vida mais simples, mais focada nas coisas que realmente importavam: as relações, o tempo dedicado a si mesmos e aos outros, e a alegria de ajudar e compartilhar. Lucas, agora mais seguro de si, começou a explorar o mundo com mais confiança. A cura que experimentara em suas pernas era apenas o começo. Ele sentia que, além de seus passos físicos, estava começando a caminhar em direção a uma vida plena, livre dos medos que o haviam aprisionado por tanto tempo. Ele sabia que, embora ainda houvesse muito a aprender e conquistar, ele não estava mais sozinho. Sua jornada estava agora entrelaçada com a de seu pai e das pessoas que, de algum modo, haviam tocado sua vida de maneira profunda. O gesto de Ricardo e de sua família foi um símbolo poderoso de mudança. Eles não estavam mais apenas utilizando o poder e a riqueza para se isolar do mundo, mas estavam usando essas ferramentas para fazer a diferença na vida dos outros. E foi nesse processo de transformação que Ricardo descobriu o verdadeiro significado de riqueza. Não era a quantidade de dinheiro que ele possuía, mas o impacto que ele poderia ter no mundo. Ele aprendeu que o verdadeiro poder vem do amor, da compaixão e da capacidade de mudar a si mesmo para criar um futuro melhor para os outros. Sofia, com sua visão única do mundo, observava essa transformação com uma tranquilidade que apenas ela poderia ter. Ela sabia que o maior milagre não era a cura física de Lucas, mas a transformação que ocorria nos corações das pessoas ao seu redor. Ela sempre soubera que a verdadeira cura não estava nos milagres materiais, mas na mudança interior que permitia que os seres humanos vivessem com mais humildade, mais amor e mais compreensão. Ela olhou para Ricardo, agora mais leve, e para Lucas, agora de pé, e sentiu que sua missão estava cumprida. O que ela viera buscar havia sido dado, mas o que ela deixava para trás era algo ainda mais precioso. Um novo começo para todos aqueles que haviam cruzado seu caminho. A vida de Ricardo, Lucas, Maria e Sofia não seria mais a mesma. Eles haviam aprendido que para transformar o mundo ao seu redor,
primeiro era preciso transformar o próprio coração. E agora, com os primeiros passos dados, eles estavam prontos para caminhar juntos, rumo a um futuro em que finalmente sabiam o que realmente importava. O amor, a bondade e a generosidade não eram apenas palavras bonitas. Eram os pilares sobre os quais suas novas vidas seriam construídas. E ao olhar para o horizonte, Ricardo sabia que sua verdadeira jornada estava apenas começando.